Boa noite a todos. Para quem não me conhece, tem muito visitante aí, né? Eu sou o Guilherme, sou um dos pastores aqui dessa igreja. Esse final de semana teve a convenção de líderes do Ministério Sal da Terra, ali na Avenida Goiânia. E foi um tempo muito bom para a gente que estava lá. Foi um tempo de meditar muito profundo naquilo que é a mensagem e o direcionamento de Deus para o Ministério Sal da Terra, para nós como igreja. E eu queria tentar passar um pouco de tudo aquilo que Deus falou comigo. Tentar passar para vocês, para a igreja, aquilo que é a direção de Deus para nós como Ministério Sal da Terra e especificamente para nós como igreja, Manifesto. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 16. Beleza? Vamos lá. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Agora lá no capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Até aí por enquanto. É importante a gente entender que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso. A galera já tinha prendido ele, então ele estava lá na prisão, escrevendo tudo isso aqui que a gente leu. E é bom a gente lembrar também que a igreja lá de Efésios, os irmãos de Efésios, eles já tinham um nível de maturidade espiritual boa. Se você pegar a carta de Efésios e comparar com a carta aos Coríntios, você vai ver o nível com que Paulo trata um e outro. Então, quando você lê Efésios, você vê a profundidade e você vê a densidade de informações e de conselhos que Paulo está fornecendo ali, está dando para eles. Então, Paulo estava preso quando escreveu Efésios, e a igreja de Efésios, os irmãos ali, eles já eram bastante maduros para poder absorver tudo aquilo que ele estava falando. E é bom a gente fazer essa análise, porque muitas vezes a gente acha que quando foi escrito isso, ele estava de boa, a vida dele estava uma bênção, ele estava próspero, tudo o que ele fazia dava certo, mas não. O cara estava preso por conta de anunciar o Evangelho de Cristo. Então ele estava na pior das situações ali, mas ele entendia o propósito. E aí quando a gente lê o capítulo 3, lá a partir do versículo 16, ele fala algumas coisas que são importantes para que aqueles irmãos absorvam aquilo que ele vai falar mais para frente, que a gente vai ler depois. Ele fala lá no versículo 16, para que vocês possam ser espiritualmente fortes, para que Cristo viva no coração de vocês, que vocês sejam enraizados e alicerçados no amor, para que vocês possam compreender o amor de Cristo. Então essas características, elas têm que estar presentes na nossa vida, para que a gente possa compreender aquilo que é a vontade de Deus para nós. Se nós não estivermos buscando sermos fortes espiritualmente, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, com as coisas espirituais, nós não iremos compreender aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Se Cristo, de fato, não viver no nosso coração, não fizer morada, se o Espírito Santo não for aquele que é o guia da nossa vida, aquele que direciona as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa vida, nós não iremos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
E nós precisamos estar enraizados e alicerçados no amor. O amor é a base, é o fundamento para a nossa vida, para que nós possamos construir tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós aqui para cima. Se o alicerce não for o amor, tudo vai se perder. Vai ser uma torre de areia, que logo vai se acabar, que logo vai cair. E tudo isso para que a gente possa compreender o amor de Cristo. Tudo isso para que a gente possa começar a acessar as coisas espirituais de Deus. E aí, introduzindo isso, lá no capítulo 4 ele já entra. Algumas versões, ele fala, eu vou até colocar aqui, eu vou ler. Ele fala diferente, ele fala: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da sua vocação. Versículo 1 esse. Então ele faz essa introdução, para quando chegar nesse momento aqui, para que nós e para aqueles irmãos naquela época pudessem entender o que Deus queria fazer com aquele povo. O que Deus queria usar eles para determinada coisa. E aí aqui, nessa versão que eu li, ele fala: rogo-vos. E nessa versão, quando a gente pega essa palavra rogo-vos, ele está tipo falando: pelo amor de Deus, gente, eu suplico, eu peço a vocês que vivam, que andeis. Então, quando ele fala andeis, quando ele fala para que vocês andem, a gente precisa parar nessa palavra e perceber que a vida cristã, ela é uma vida de caminhada, ela é uma vida para frente, ela é uma vida em que a gente vai caminhando, a gente vai andando, e não é uma coisa estática, não é uma coisa que a gente recebe e a gente fica parado. Porque se assim fosse, quando a gente convertesse, Deus já vinha e matava a gente e já nos levava para o céu. Mas esse não é o propósito. Então, ele fala, ele lembra isso para que a gente ande. E andar é um verbo de ação. Você precisa andar, você precisa gastar energia, você precisa gastar força para que você ande, para que você se locomova. E para andar, você tem que correr um certo risco. Quando você tira um pé do chão e vai para o outro, 1/1000 de segundo aí você tem um risco, porque você tem que ficar equilibrado numa só perna. Você pode tropicar, você pode cair e muitas outras coisas. Então, para que você ande, você tem que correr um certo risco. E na nossa vida como igreja, nossa vida como cristãos, nós andamos correndo riscos também. Na nossa caminhada, na nossa jornada como igreja, nós precisamos dar certos passos em fé, muitas vezes. Não sabendo, às vezes, aonde Deus quer nos levar, o que Deus quer fazer, mas apenas seguindo uma direção. Ande, caminhe, dê um passo de fé. E aí depois ele fala, de modo digno. Então não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira que a gente vai andar, que a gente vai caminhar segundo essa palavra. Existe uma maneira de viver, existe uma forma, um jeito, que a Bíblia vai nos ensinar, que a palavra de Deus vai nos guiar. Ela é a nossa bússola. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, a maneira com que ele está falando aqui é essa. Existe essa maneira de viver. Deus não simplesmente nos deixou soltos nesse mundo sem saber o que fazer. Mas existe uma maneira, existe um modo. E esse modo de viver tem que ser digno. Tem que ser de maneira honesta, decente, de bom caráter. Tem que ser verdadeira. Não é também de qualquer forma, mas tem que haver dignidade. Tem que haver verdade. Porque se não houver isso, nós iremos caminhar dentro de um quarto escuro sem saber para onde a gente está indo. E aí, caminhando
andando dessa maneira, com dignidade, com honestidade, de maneira digna da vossa vocação, a gente vai chegar aonde Deus quer que a gente entenda, aonde Ele quer destravar a nossa mente, para que a gente possa entender a vocação dEle. Em outras versões aí, a vontade dEle para a nossa vida. E aí quando a gente fala de vocação, vocação é o chamado de Deus. É o nosso papel na missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Qual é o propósito de Deus aqui na terra? É revelar a sua glória, o seu amor. É fazer com que o reino dos céus desça aqui na terra através da nossa vida. Esse é o propósito. Esse é o chamado de Deus. Essa é a missão de Deus. Mas aí a gente começa a confundir muitas vezes. A gente começa a viver a nossa vida e aí a gente começa a bater cabeça com muitas coisas. A gente começa a achar que a vocação, ela está ligado ou ela é diretamente aquilo que é a nossa profissão, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente associa isso. E o que eu queria compartilhar, o que eu queria deixar claro para a gente, é que a vocação de Deus, ela vai muito além disso. O chamado que Deus tem para a nossa vida não é simplesmente para que você seja chamado de um contador, um empresário, um dono de loja, um dentista, um engenheiro, etc, etc. O chamado de Deus para a nossa vida vai muito além disso. Vai muito além dos nomes que os homens colocam para a gente aqui. Vai muito mais além dos títulos que nós recebemos. E aí o que a gente precisa entender é que nós fomos chamados para a missão de Deus. Porque muitas vezes a gente confunde e a gente junta a nossa missão. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer viver a missão que nós achamos que nós devemos viver. E aí, uma notícia para dar para a gente é que nós não temos uma missão. Eu não tenho uma missão, você não tem uma missão. Deus tem uma missão. A missão de Deus para a nossa vida, ela é superior àquilo que você acha que é a missão que você tem para a sua vida. Então, quando a gente entende que a missão, ela não é nossa, ela não é minha, mas ela é a missão de Deus, isso começa a fazer diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Porque essa missão, primeira coisa, o chamado universal que o William até falou aqui, nós fomos chamados para servir uns aos outros. O nosso chamado como cristãos é o do serviço. É de servir uns aos outros, é de amar uns aos outros. Independentemente do título, independentemente da sua posição, independentemente do que você acha que você é, o nosso chamado como cristão é de servir. O primeiro vai ser aquele que serve. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, isso vai fazendo a diferença. Aí vai quebrando muitos paradigmas na nossa cabeça. Vai destravando coisas que às vezes a gente está lutando, a gente está orando para Deus sem o entendimento. Porque quando a gente entende que Deus tem uma missão para nós, nós vamos entender muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós vamos entender muitas vezes por que a gente fica doente. Por que Deus às vezes coloca uma doença terminal ou uma doença forte, para que a gente possa ser incluído nessa missão. Porque às vezes você saudável, eu com dinheiro, eu prosperando, eu com trabalho, nós nunca iríamos alcançar aqueles que estavam doentes. Nós nunca iríamos alcançar aqueles homens que estão desempregados. Aquelas pessoas que estão sofrendo.
aí vem Deus e permite que algo ruim aconteça na nossa vida, para que nós possamos ser incluídos na missão dele. Para que nós possamos ser agentes de Deus, aonde às vezes a gente não ia ser agente. Às vezes aonde a gente não iria se nós estivéssemos em condições normais. Se a gente estivesse de boa. Então a gente precisa entender isso. Que a missão de Deus, ela vai muito além do que aquilo que nós estamos pensando. Do que aquilo que nós estamos sonhando para a nossa vida. E quando a gente olha isso, essa vocação, esse chamado, ele tem muito a ver com a nossa identidade. Ele tem muito a ver com quem eu sou. E entender quem eu sou em Deus, isso vai mudar muita coisa na minha vida também. A gente pega o exemplo de Jesus. A gente pega ali a primeira tentação que ele teve, que o diabo chegou lá nele e levou ele para o deserto. E aí a gente vê tudo aquilo que o diabo propõe para ele. A gente vê que Jesus, ele tinha a clareza da missão do Pai que ele tinha que fazer. Ele tinha a convicção de que ele não estava ali para fazer a sua vontade. Ele não estava ali para fazer do jeito que ele queria. Porque o diabo chega para ele e fala, olha, se você se curvar a mim, se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. E ele podia muito bem ter associado, não, eu vou ser rei mesmo, então beleza, só uma olhadinha aqui, não dá nada. Mas não. Ele sabia da missão que o Pai tinha dado para ele. Ele sabia da sua identidade, ele sabia do seu chamado, ele sabia para que ele estava ali. Ele entendia muito bem por que Deus tinha enviado ele à terra. E aí, a gente precisa nos encontrar em Deus. Nós precisamos entender qual que é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Para que nós não possamos mais ficar andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Para que a gente possa viver de maneira digna do chamado de Deus para a nossa vida. Para que nós possamos viver como igreja de acordo com o chamado que Deus tem para esse lugar. E essa vocação é o nome que Deus nos dá para a sua missão. É o nome com que Deus dá a nós para o cumprimento dessa missão. Deus não nos chama tão somente pelo nosso nome, que os homens nos dão. Deus não nos chama tão somente de Paulo Vitor, de Marcelão, mas cada um aqui, cada um de nós temos um outro nome. Cada um de nós temos uma outra identidade. E é essa identidade que nós precisamos encontrar em Deus. É esse o chamado que Deus está nos revelando. Quando você pega toda a história lá na Bíblia e você vai estudando, você vai ver quantos nomes foram mudados por Deus. Você vai ver quantas pessoas tinham um nome e depois de um certo momento que Deus chama aquelas pessoas, Deus passa a chamar ela de outro nome. Um exemplo é Abrão, e depois passou a chamar Abraão. Por quê? Porque Deus falou, você vai ser pai de multidões. Então isso é para que a gente pudesse ter uma percepção, uma noção de que aquilo que nós somos chamados aqui na terra, muitas vezes pode nos atrapalhar ao cumprimento da missão que Deus tem para nós. Ele nunca imaginava que ele iria ser pai de multidões. Mas Deus, em determinado momento da sua trajetória, da sua história ali, o chama e revela. E aí ele entende. E aí ele vai fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele tinha profissão, ele podia ter outras coisas que ele fazia, mas isso não era a vocação dele.
A minha vocação não é ser contador, não é ser skatista, não é ser administrador, não é ser gerente de loja, não é ser vendedor. A minha vocação está além disso tudo. Porque isso tudo são ferramentas que Deus coloca na nossa vida. Isso tudo são instrumentos que Deus nos dá para que nós possamos revelar a sua glória e a sua vontade. Todas essas coisas, elas são instrumentos de serviço. E quando a gente acha que isso é a nossa vocação, nós podemos entrar muito em crise com isso. Porque, eu vou dar meu exemplo, se eu vou para um campeonato e não ganho ele, ou não fico numa boa colocação, eu já vou sair de lá grilado. Se eu sair para andar, não acerto uma manobra, eu vou ficar nervoso. Se eu vou para o meu trabalho e as coisas não começam a dar certo, eu sou mandado embora, ou minha loja não vende, ou as pessoas começam a me perseguir, eu vou começar a entrar em crise. Porque a minha identidade eu estou associando com isso. Porque o meu eu estou associando com aquilo que as pessoas estão chamando que eu sou. E não aquilo que Deus está me chamando. Então, quando a gente entende essas coisas, a nossa vida começa a ficar mais leve. As cargas que a gente tem levado, elas passam a ficar mais leves. E ali, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele fala assim, ó: mas vocês são a raça eleita, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Ele nos chamou das trevas para revelar a sua luz. Então, vocação não está ligado com aquelas coisas materiais que nós podemos produzir, mas está ligado com as coisas espirituais que nós podemos produzir através dessas coisas materiais que Deus nos chama para fazer na sociedade. Então, é revelar o amor, é revelar a graça, é revelar a misericórdia. Quando as pessoas olharem lá para você no serviço, elas vão ver misericórdia, porque Deus te chamou de misericórdia. Quando as pessoas te olharem e tiverem uma situação em que elas precisam de uma palavra amiga, elas vão lembrar de você porque você é amor, porque Deus te chamou de amor, porque Deus te chamou de compaixão, de perdão. E às vezes nós estamos brigando e lutando com Deus, porque as coisas não estão dando certo, mas porque nós estamos querendo fazer a nossa missão, porque nós queremos fazer aquilo que nós sonhamos, que nós desejamos. E não entendemos que Deus está muito além de tudo isso. Que a vontade de Deus para nós, que a vocação de Deus para nós, o chamar de Deus para a nossa vida, ele vai muito além. Vai muito além do que você ser um bom funcionário. Vai muito além do que você ser um bom estudante. Vai muito além de tudo isso. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados com um novo nome. E essa é a nossa identidade em Deus. Deus nos olha com esses olhos. Deus nos vê segundo o nome que Ele nos deu. E que no nome de Jesus a gente possa entender qual é o nosso papel no plano de Deus. Que a gente possa entender qual que é o nosso propósito nessa missão que Deus tem para nós como igreja aqui, como indivíduos. Porque cada um exerce uma função, cada um exerce um papel. E quando cada um descobrir qual é essa função, qual é esse chamamento de Deus para a sua vida, as coisas vão começar a fluir. Tanto na sua vida, quanto na vida da igreja. As coisas elas vão começar a caminhar. Você vai começar a andar a passos largos. E nós vamos avançar ao alvo, que é Cristo. Porque quando a gente para de andar, quando a gente para de caminhar, a gente fica muito saudosista. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que deixar de ficar chorando o tempo bom que a gente viveu para trás.
Se eu for começar a pensar de tantos momentos e experiências que eu vivi com Deus, no começo da minha conversão, eu começo a chorar, porque foram grandes coisas. Foram tremendas coisas que Deus fez. Mas eu não posso me apegar a isso e ficar parado. Porque senão eu vou me tornar, eu vou ser igual a Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. É apenas uma figura ilustrativa, mas Deus estava chamando aquela família para sair de Sodoma e Gomorra, que Ele iria destruir por conta do pecado, por conta da injustiça, por conta da prostituição. E aí por um momento, aí o anjo do Senhor foi e falou: olha, vaza, não olha para trás, porque eu tenho grandes coisas, eu tenho outra cidade para vocês, aqui não é para vocês ficar, então vaza, e não olha para trás. E aí eu não sei o que aconteceu em algum momento lá no coração dela, que ela olhou e virou uma estátua. E assim é na nossa vida muitas vezes. Nós estamos olhando muito para trás. Nós estamos contemplando a glória que foi derramada, a palavra que nós recebemos, a unção que nos foi dada, muitas vezes os arrepios que nós sentíamos, os sonhos que nós tínhamos. E aí isso nos impede de avançar. Isso nos impede de andar rumo ao alvo, que é Cristo. Então, no nome de Jesus, Deus está nos chamando como igreja para que a gente possa avançar. Às vezes, em algumas áreas, nós não sabemos como vai ser, mas nós estamos caminhando em fé, crendo naquilo que Deus nos chamou para fazer, crendo naquilo que Deus está movendo o nosso coração para fazer. E não é que a gente tem que ter uma amnésia espiritual, não é que a gente tem que apagar tudo aquilo que nós vivemos um dia, mas é que a gente possa entender os tempos e os processos de Deus na nossa vida. Que agora é hora de cada um de nós dar aquilo que nós recebemos de Deus, doar, ofertar, servir em amor, em compaixão, em humildade. E aí é isso que ele vai continuar falando aqui em Efésios, lá no capítulo 4. Pode voltar lá para a gente terminar de ler. Agora lá no versículo 2. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Agora lá no versículo 11. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros a caminhos errados. Pelo contrário, falando cada um a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a estatura de Cristo, que é o cabeça. Então é isso. Cada um de nós temos uma função. Cada um de nós temos algo que Deus nos deu como ferramentas para que nós pudéssemos expressar a vocação de Deus. Para que nós pudéssemos expressar o chamado de Deus para a nossa vida. E entender isso faz toda a diferença. Para uns Deus chamou pastores, profetas, evangelistas, mestres, tudo isso para a cooperação do corpo de Cristo.
O seu braço não fica dando um murro na sua perna, mandando ela andar, querendo arrancar o dedão, porque às vezes você acha que ele não tem função nenhuma. Sua unha. Seu corpo não fica brigando entre ele, entre as partes dele, para saber quem é o melhor, quem é o maior. Mas todos têm uma função. E assim é na vida da igreja. Todos nós temos uma função. E aí, quando a gente entende a vocação de Deus para nós, quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, o diabo pode vir encarnado na nossa frente, pode nos propor grandes coisas. Situações adversas podem acontecer na nossa vida. Nós podemos ser chateados, entristecidos, mas nós nunca vamos ficar abatidos. Nós nunca vamos ficar desanimados. Nós nunca vamos ficar prostrados no chão. Porque nós entendemos o chamado e a vocação de Deus para a nossa vida. Queria chamar os meninos do louvor aí, a gente encerrar.